certo? Então tudo no mundo é simplesmente ridículo. Eu diria que é ridiculamente absurdo, de propósito. Quero dizer, eu já nem acredito mais nas coisas que estou dizendo. Sinto que agora estou mentindo para o público quando falo sobre essas coisas, porque estamos chegando a níveis de absurdo que ofendem a minha sensibilidade, entende? Antes de mais nada, Blake Lively e Ryan Reynolds contrataram ex-agentes da CIA com um histórico comprovado de mentir para o público, de manipular o público para ajudá-la com relações públicas. Além disso, eles tomaram essa decisão nas mesmas 24 horas em que comecei a ser atacado aleatoriamente por causa da minha cobertura sobre a Blake Lively. Lembra que ontem falamos sobre o The Cut? Vamos falar sobre isso de novo porque aquela jornalista tem umas ideias bem perturbadas? E então eu acabei de descobrir mais sobre o passado muito interessante de E.J. Dixon. Além disso, o juiz no caso da Blake Lively acabou de rejeitar o pedido psicopata deles de 2 anos e meio de todas as mensagens que Justin Baldoni, Justin Heath e os agentes de PR já enviaram para todo mundo, além dos dados de localização. A gente já sabia que isso ia acontecer. E conseguimos o áudio do poderoso Ari Emanuel, da WME, que se descreve como Ride or Die pelo casal. E também ótimas notícias políticas para aqueles que são contra as campanhas de guerra sem fim. Jodé. Vance e Donald Trump acabaram de humilhar Zelensky no Salão Oval diante das câmeras. E isso é realmente glorioso, porque eu estou tão cansado de financiar as fronteiras de todo mundo, cara. Podemos simplesmente comprar alimentos baratos? Como eu disse, muita coisa acontecendo. Vamos direto ao assunto. Feliz sexta-feira e bem-vinda de volta ao Can 10. Tudo certo. Primeiro, só uma história engraçada de sexta-feira. Ontem à noite, meu marido e eu estávamos sentados no sofá com nossos filhos e meu filho mais velho, que tem apenas 4 anos, está começando a lidar com ideias, sabe? Lógica começando a se formar e ele está fazendo muitas perguntas. E ele olha para mim e pergunta: "Mamãe, você comeu meu irmão?" E eu disse: "Não, por quê?" E ele disse: "Então por que ele está na sua barriga?" É tipo assim. Eu estava tão cansada. Olhei para o meu marido e pensei, eu não estou preparada nem equipada para responder essa pergunta, mas eu simplesmente amo a lógica dele. Ele só pensa agora que é tipo esse estômago que não para de crescer e você fica dizendo que o irmão dele está lá dentro, tipo, você comeu meu irmão? É simplesmente incrível. Mas eu tenho que dizer, essa lógica de criança pequena faz muito mais sentido, para mim, na minha opinião, do que a lógica da Blake Lively e do Ryan Reynolds quando se trata de relações públicas e todos os registros que eles estão fazendo. Porque, como eu disse, eu já nem sei mais o que é real. Eu nem sei por onde começar. Ok. Mas essa é uma manchete real agora na Variety. Diz que Blake Lively contrata ex-agente da CIA para gerenciar crise de relações públicas em batalha judicial com Justin Baldoni. E há muitas implicações aqui. E eu adoro essa história simplesmente porque ela combina o que eu mais amo, política e cultura. E eu quero te explicar muita coisa. Descobrimos neste artigo que Blake Lively e Ryan Reynolds decidiram contratar um gerente de crise de relações públicas com fortes ligações com o governo. Enquanto sua batalha judicial com Justin Baldoni se intensifica, ela está trabalhando discretamente com Nick Shapiro, ex-vice-chefe de gabinete da CIA e conselheiro sênior do ex-diretor John Brennan. Então esse cara está no topo, praticamente o mais alto que se pode chegar, se ele é o vice-chefe de gabinete de John Brennan, que foi o ex-diretor da CIA, o que me deixa muito nervoso. Vou te contar o porquê. Aparentemente, a equipe jurídica dela disse o seguinte. Eles deram uma declaração para a Variety. Eles dizem que a equipe de litígio da senhorita Lively contratou o senhor Shapiro para aconselhar sobre a estratégia de comunicação jurídica para o processo em andamento de assédio sexual e retaliação que ocorre no Distrito Sul de Nova York. Ok, essa é a justificativa que Wilkie, Fair e Gallagher estão dando ao público. Então vou desacelerar isso para vocês e desmentir isso de forma geral, caso alguns de vocês não estejam por dentro. Atualizados sobre o relacionamento da CIA com a grande mídia em geral. Ok, então vocês precisam entender isso antes de tirarmos as conclusões necessárias desse movimento realmente bizarro. Então, é um fato histórico absoluto que nunca poderá ser apagado, que a CIA, depois que JFK foi assassinado nos anos 60, colocou jornalistas da grande mídia em sua folha de pagamento. E eles fizeram isso para controlar a narrativa, certo? Que é outra maneira de dizer manipular o público, impedir que o público faça certas perguntas.
Há muita especulação de que nossa CIA pode ter estado envolvida naquele assassinato. Mas não estou dizendo isso. Estou dizendo que outras pessoas estão dizendo isso. Piscadela, piscadela. Ok, então um desses jornalistas e publicações que foram colocados na folha de pagamento da CIA foi ninguém menos que o The New York Times, publicado na época por Arthur Sulzberger. Então, a família Sulzberger é quem atualmente possui e opera, e tem operado o The New York Times por muito tempo. E, novamente, não estamos no território das conspirações. Isso está lá no Wikipedia. Estou mostrando isso para você. Estamos olhando as entradas sobre a Operação Mockingbird. Como eu disse, você pode pesquisar isso sozinho. Isso não está vindo da Candace Owens. É apenas um fato histórico. E aqui diz que em um artigo da revista Rolling Stone de 1977, a CIA e a mídia, o repórter Carl Bernstein expandiu o relatório do Comitê Church e escreveu que mais de 400 membros da imprensa dos Baimaia haviam secretamente realizado tarefas para a CIA, incluindo o editor do New York Times, Arthur Hayes Sulzberger, o colunista e analista político Stuart Alsop e a revista Times. Então, continua dizendo que Bernstein documentou a forma como as filiais estrangeiras das principais agências de notícias dos EDUA, por muitos anos, serviram como os olhos e ouvidos da Operação Mockingbird. Então você pode pesquisar isso por conta própria. E novamente quero enfatizar que a família Sulzberger ainda é proprietária e opera o New York Times. E por que isso é relevante? Porque não há absolutamente nenhuma evidência de que o projeto Mockingbird tenha sido descontinuado. Mas há muitas evidências que sugerem que ele ainda está em andamento, certo? Lembre-se, eu disse a você, jornalistas agem como assassinos de aluguel. Você acabou de ver isso conosco no caso Justin Baldoni. Eles simplesmente eliminam, difamam e destroem a reputação de pessoas de quem não gostam, ou talvez de pessoas de quem seus clientes não gostam. Mas a questão é, em nome de quem eles fazem isso? Quem se beneficia quando eles contam? Mentiras perfeitamente planejadas para deixar as pessoas realmente chateadas, para deixar o público muito chateado. Como eu disse, sabemos que o artigo de sucesso de Justin Baldoni foi originado na revista Toohey do New York Times. E agora temos a notícia de que Blake e Ryan, que certamente deram essa informação ao magazine Toohey do New York Times, optaram por usar um ex-alto funcionário da CIA para relações públicas. Então, o que exatamente ele está fazendo por eles? Ok. Bem, o artigo da Variety continua nos dizendo que Nick Shapiro, o ex-agente da CIA, lançou uma empresa de relações públicas de crise chamada 10ª Avenida Consulting em 2015, após uma longa carreira no governo federal. Agora, caso você esteja se perguntando, como um agente da CIA tem experiência para simplesmente abrir uma empresa de relações públicas? Bem, lembre-se, uma parte enorme do trabalho da CIA, na verdade a parte mais importante do trabalho da CIA, é gerenciar relações públicas. Por quê? Nós, o povo, não concordaríamos em ir para a guerra a menos que eles nos vendessem essa ideia. Eles precisam de uma crise, eles precisam parecer o 11 de setembro aconteceu. Vocês estão com medo? Ok, temos que ir. Agora vamos entrar em uma guerra sem fim no Oriente Médio. Eles precisam que a gente sinta emoções, que fique com raiva, que perca o controle, que aceite às vezes que nossas liberdades sejam tiradas ou às vezes que fiquemos enfurecidos e direcionemos nossa raiva para alguém como Justin Baldoni e talvez concordemos que devemos aprovar leis. Se uma empresa quisesse criar um sindicato como o SAG-AFTRA, precisaria inflamar o público, talvez contratando um desses caras. Do contrário, por que alguém concordaria que seu filho fosse lutar numa guerra? Acho que, naturalmente, todos nós somos meio avessos a isso. E eu diria, novamente, que 50% do que a CIA faz é relações públicas. Então aqui vai outra coisa que você deveria saber, conectando isso politicamente. Washington, D.C., notícia chocante, é extremamente corrupta. Eu sei, você deve estar pensando, o quê? Não, eu nunca pensei que D.C. pudesse ser corrupta. Sim, é corrupta. Republicanos, democratas, pessoas no meio termo, instituições extremamente corruptas porque não temos limite de mandatos e eles estão lá apenas descobrindo como enriquecer os próprios bolsos. Eles meio que se esquecem de nós depois que os enviamos para DC. E o que acontece muitas vezes é que há ex-agentes da CIA que mantêm suas autorizações de segurança, o que significa que eles têm acesso à Casa Branca, eles têm acesso informações de segurança nacional, documentos confidenciais, porque assim, quando deixam seus cargos federais, podem cobrar uma fortuna para se tornarem consultores, consultores de relações públicas se quiserem, ingressar em escritórios de advocacia, consultores jurídicos se preferirem, em sua vida pós-federal.
E eles podem, mais uma vez, dizer: eu ainda tenho acesso ao governo, então você vai querer me pagar muito dinheiro. Então, vou te dar uma analogia, ou na verdade uma anedota, nem é uma anedota, é a realidade, de como isso pode beneficiar as pessoas. O notório laptop de Hunter Biden. Se você é Hunter Biden e esse laptop começa a viralizar justamente quando seu pai está concorrendo à presidência, você vai querer contratar uma agência de gerenciamento de crise de relações públicas, talvez com autorizações de segurança, para te informar com antecedência exatamente o que o governo tem. Se você vai ser acusado de um crime, é possível que ajude a impedir essa plausibilidade e trabalhe dentro do governo para mentir para o público pelo tempo suficiente. Certo. Precisamos apenas manipular o público por tempo suficiente. Minhas ações não devem impactar a campanha do meu pai. Certo. E isso realmente aconteceu. Todos nós sabemos que isso realmente aconteceu. Primeiro, disseram a você que era como desinformação russa. E então, eles tiveram que basicamente admitir. Na verdade, sim, estas são, de fato, fotos do Hunter Biden fumando crack. E é estranho saber que fomos meio que manipulados e enganados. Mas tem um vídeo antigo que quero te mostrar, porque há muito tempo, devido à corrupção óbvia que pode acontecer com essas autorizações de segurança, Trump revogou as autorizações de segurança de ex-membros da CIA. Nomeadamente John Brennan. Então lembre-se, Shapiro, Nick Shapiro está sob o comando de John Brennan. Ele é o diretor da CIA. Em um certo momento, Trump rejeitou as credenciais de John Brennan para autorizações de segurança porque ele achou que havia corrupção demais. E eu quero te mostrar o quanto alguns ex-agentes da CIA surtaram quando foram ao ar. E eles literalmente ameaçaram esse cara, Paris Donald, que estava explicando ao público sobre a CIA. Mantém suas autorizações de segurança ou ex-membros da CIA, porque isso permite que sejam corruptos. Ok, ouça esse trecho. Muitas dessas pessoas que têm essas autorizações de segurança, e esse é o segredo do pântano de Washington, D.C., as mantêm porque isso é lucrativo para elas depois que deixam o governo. Porque se você tem uma autorização de segurança, especialmente autorizações de alto nível, seus contratos e consultorias pagam muito mais por causa do acesso que você possui. Espero que o presidente continue fazendo isso. E espero que ele adicione a Omarosa à lista, porque se ela tem uma autorização, ela também, por causa de suas ações, deveria tê-la revogada. Não sei se Omarosa entra na categoria das 75 que assinaram as cartas, mas imagino que Phil Mudd queria reagir. Paris lucrativo. Quando sou convidado a participar de um conselho consultivo, deixe-me te fazer uma pergunta. Quanto você acha que me pagam para fazer isso a pedido do ZAEU? Governo, dê-me uma resposta e você terá 10 segundos. Quanto? Vou lhe fazer uma pergunta. Quanto você recebe por seu trabalho de consultoria e contratação como ex-funcionário público? Eu não tenho contrato. Com ZAEU, é o governo que paga dinheiro. Não estou falando do governo federal, Phil. Phil, sejamos honestos. Phil, sejamos honestos. Isso é isto. Não estou falando sobre seu papel no governo federal. Estou falando sobre os trabalhos de contratação que você consegue como consultor e contratado. As empresas de consultoria que eles formam e que todos vocês contratam é porque vocês ganham mais dinheiro quando fazem uma consultoria antes de obter a autorização de segurança. Pare de agir como se isso não acontecesse. Eu tenho zero relações de consultoria com o ZAEU. Governo, zero. Esse é um bom ponto de discussão. Não estou falando sobre relacionamentos com o governo. No setor privado, se você mantém uma autorização de segurança, eu tenho zero. Relacionamentos com o setor privado que envolvem minha autorização de segurança. Zero. Não recebo nenhum dólar de empresas de consultoria que lidam com o ZAEU. Governo. Estamos claros? Todos em Washington, D.C. sabem que se você não for honesto sobre isso, a culpa é sua. Mas se tiver e mantiver uma autorização de segurança, ganhará mais dinheiro por isso. Feito. Saí. Phil. Não é seu show. Então vou ficar aqui mesmo. Não fique tão na defensiva sobre... É exatamente isso mesmo. Saia. Você só surta quando está mentindo, certo? Caso contrário, você estaria totalmente calmo. Mas o objetivo de mostrar esse trecho para você é basicamente pintar um quadro de por que alguém como Shapiro, Nick Shapiro, que Blake e Ryan contrataram, poderia querer ser. Abrir uma empresa de gestão de crises de imagem depois de sair da CIA. E ele realmente manteve suas antigas autorizações de segurança. Agora, ele não mantém mais essas autorizações porque, adivinha só, ele mentiu para o público de uma forma bastante gritante.
Ele foi um dos 51 ex-agentes seniores de inteligência que assinaram aquela carta para nos manipular em 2020, alegando que o laptop de Hunter era desinformação russa, o que, retrospectivamente, foi uma mentira insana, uma mentira incrivelmente ousada. E então, quando essa mentira finalmente desmoronou, ele teve sua autorização revogada. Novamente, estou lendo isso do artigo da Variety. Diz o seguinte, abre aspas, Shapiro não está isento de controvérsias. Ele foi um dos 51 ex-altos funcionários da inteligência que assinaram a amplamente citada e posteriormente criticada Carta Aberta de 2020, afirmando que o laptop de Hunter Biden, abre aspas, tem todas as características clássicas de uma operação de informação russa. E isso, meus amigos, é exatamente o motivo pelo qual Blake Lively e Ryan Reynolds o contrataram, porque ele já provou que está disposto a mentir sem hesitar, que ele vai mentir descaradamente para proteger seus clientes. Ele vai mentir para manipular o público. E ele se mostrou bem-sucedido com esse método porque muitas pessoas acreditaram na palavra dele e pensaram, ok, essa manipulação, esse laptop, nada disso é real, só o suficiente para não impactar nenhuma eleição. Talvez haja algumas pessoas que teriam votado de forma diferente. Quem sabe? Não podemos voltar atrás. Mas isso mostra quem ele é. Isso nos diz o que deveríamos saber sobre o caráter dele, que é basicamente que ele não tem moral. Então, isso é péssimo para Blake e Ryan Reynolds, mas esses dois parecem realmente determinados a tomar todas as decisões erradas, na minha opinião, como se realmente acreditassem que são ricos e influentes demais para terem que enfrentar qualquer responsabilidade por suas vidas. Eles simplesmente vão contratar pessoas ainda mais imorais do que eles para lidar com isso, para simplesmente fazer o problema desaparecer. Então, agora é extremamente interessante para mim, aliás, que de repente fui contatada ao mesmo tempo, tanto pela New York Magazine quanto pela publicação irmã deles, The Cut, pelos seus principais redatores, como eu te contei ontem. E um dos ataques mais descarados que já sofri, eu diria que, na verdade, de todo este ano, foi bem explícito, bastante gritante. E eu contei isso para vocês ontem, mas quero me aprofundar porque mais informações vieram à tona. A escritora. E Joy Dixon entrou em contato conosco sob o pretexto de um acordo, fingindo que estava apenas interessada em saber como meus podcasts viralizaram. Eu estou numa situação tipo Blake Lively. E então aceitei essa ligação porque, para ser sincera, não me importo mais com as difamações e calúnias. Acho que todo mundo, tanto a esquerda quanto a direita, está meio que despertando e estamos rompendo nossa confiança com a grande mídia. Mas aí a conversa ficou realmente estranha. Então, primeiro quero que você... Eu só quero ler esta frase que saiu dessa conversa para mostrar o quão desonesta ela foi. Ela escreveu: em sua transmissão ao vivo, ela está falando sobre minhas opiniões extremas do passado que fizeram as pessoas me repudiarem. Ela escreve em suas transmissões ao vivo e em suas redes sociais que eu teria equiparado a prática religiosa judaica da Cabala com pedofilia e feito referência à teoria da conspiração de nível medieval de que judeus sacrificam ritualisticamente crianças cristãs. Isso é uma completa mentira. E que eu teria me referido a algumas das atrocidades historicamente documentadas, do Holocausto, como os experimentos de Joseph Mengele com gêmeos, como propaganda bizarra. Então ela escreve isso, e é fascinante que ela tenha incluído, ela me fez essas perguntas e eu dei respostas tão concretas para desmentir essas mentiras na mídia, e ela escolheu não publicar porque o trabalho dela era me difamar, não esclarecer nenhuma das calúnias que haviam sido escritas sobre mim. Mas essa parte sobre a Cabala foi realmente interessante porque, durante a ligação, ela de repente ficou muito estranha e disse: eu li no site da ADL, não consegui encontrar uma fonte para isso, mas li que você acha que o judaísmo é para pedófilos. E eu disse: você não conseguiu encontrar uma fonte porque eu nunca disse isso. Eu falei: isso seria tolice, absolutamente tolice. Eu sou cristã. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? É o judaísmo. Eu neguei ter dito isso, e ela perguntou se deturparam minhas declarações. Eu disse: não, eu acho que eles mentiram descaradamente. E então ela começa a me perguntar sobre. Ela diz: e a Cabala? E eu disse: bem, eu posso esclarecer. Para você, quais declarações eu realmente fiz, e posso te dar os nomes dos autores judeus que eu li? Eu estava me referindo a Sigmund Freud, que criou todas essas teorias sexuais envolvendo crianças. E eu li 2 livros. Eu li um livro de David Balloni, ele já faleceu agora, mas ele era um professor judeu que lecionou em Harvard, na Universidade de Chicago, e escreveu um livro sobre Sigmund Freud e a tradição mística judaica. E então eu disse a ela, e mais importante ainda, é esse judeu formado em Harvard, Jeffrey Ma,
estou pronunciando o nome do meio dele errado, Moussaif Masson, que escreveu um livro realmente incrível que faz parte do nosso clube do livro. Vamos lê-lo este ano, chamado O Ataque à Verdade, a supressão da teoria da sedução por Freud. E eu disse, na minha opinião, ninguém tem mais autoridade para falar sobre Sigmund Freud do que esse cara. Porque ele foi contratado como diretor assistente e logo se tornaria o diretor do arquivo Sigmund Freud Hunter. Ele trabalhou com a filha de Sigmund Freud. Anna Freud era muito próxima dela. E enquanto trabalhava nesse centro, ele aprendeu alemão para poder ler as anotações de Sigmund Freud que nunca tinham sido divulgadas ao público. E ele basicamente descobre, ao ler essa anotação, que Sigmund Freud criou essas teorias não porque ele realmente acreditava que as crianças eram atraídas por seus pais porque estava acobertando pedófilos. Essas crianças estavam realmente sendo abusadas por seus pais. E eu contei isso para ela ao telefone. Eu literalmente disse, aqui está o livro. Aqui está o autor. E aqui estão as pessoas que conectaram esses pontos para mim. E eu acho que precisamos voltar e discutir Sigmund Freud. E ela não incluiu nada disso no artigo. Ela simplesmente republica as mentiras, o que é impressionante. Mas vai ficar ainda mais impressionante. Então eu fiquei tipo, sabe, eu estou grávida. Ok. E eu decidi que eu tinha tempo para meio que obsessivamente tudo o que eu gosto de fazer é pesquisar. Pesquisar essa escritora. Porque você simplesmente me difamaria quando poderia simplesmente ter esclarecido sobre o que eu estava falando e incluído o que eu disse. E eu encontro esse artigo, gente, sobre o que realmente perturbou ela nessa coisa do Sigmund Freud. E é um artigo que ela publicou, que ela já tinha publicado antes, sobre sua amiga de infância, que foi condenada como molestadora de crianças. E eu vou ler diretamente dele, porque acho que é muito importante para todos nós reconhecermos quem são as pessoas que estão no controle. Então ela está publicando um artigo dizendo que as minhas opiniões são simplesmente desprezíveis. E aqui está o que ela pensa. Aqui está o que ela ainda pensa. E agora vou ler para vocês as opiniões dela. Este é um artigo em primeira pessoa que ela publicou na revista Kashmir. Ela escreveu há alguns meses ao olhar uma antiga foto da escola primária e fazer uma busca rápida no Google sobre ex-colegas de classe. Descobri que um antigo amigo de infância meu, a quem vou chamar de Sam, um garoto com quem eu não falava há mais de 10 anos, um garoto que costumava correr para a escola em seu patinete Razor todas as manhãs, um garoto que foi ao meu bat mitzvah, agora é um condenado por abuso infantil. Em parte por uma curiosidade mórbida e em parte numa tentativa de conciliar o garoto de cabelo bagunçado, com quem eu escrevia paródias do N5 e a pessoa em que ele se tornou, passei muitas noites vasculhando seus documentos judiciais. Descobri que ele havia abusado sexualmente de sua meia-irmã, uma menina de quem me lembrava ainda bebê no carrinho de sua bela mãe, em várias ocasiões. Eu descobri, mesmo assim, ele fazia parte de uma comunidade de compartilhamento de arquivos de pornografia infantil e que os federais o prenderam na casa da mãe dele. Atualmente, ele está cumprindo uma sentença de 5 anos em um presídio no Texas. O restante deste artigo não é dedicado a falar sobre as vítimas dele ou sobre sua irmã. O restante é, então, dedicado a tentar convencer os leitores. Vou ler literalmente porque não preciso tirá-la do contexto aqui. Que o problema é que não estamos tentando encontrar soluções para ele e para a pessoa que abusou de uma criança e vitimizou outras crianças por meio de pornografia infantil. O artigo se intitula Poderiam robôs sexuais infantis curar a pedofilia? Como robôs que se parecem com crianças e permitiriam que pedófilos extravasassem suas frustrações. Veja, o que me veio à mente no início desta semana sobre Sam foi quando me deparei com um artigo da Forbes sobre robôs sexuais infantis e como eles poderiam, potencialmente, ser usados como uma ferramenta terapêutica ou uma válvula de escape para os desejos sexuais de pedófilos. Ela então cita uma pessoa chamada Ron Arkin, que é diretor de um laboratório de tecnologia, que diz que robôs com aparência infantil poderiam ser usados para pedófilos da mesma forma que a metadona é usada para tratar dependentes químicos. Ela então, voltando à primeira pessoa, diz que, ao recomendar que essa tecnologia futura seja usada em um ambiente de pesquisa controlado, a cautela de Arkin é compreensível, dado o quão rápido nossa sociedade é em demonizar pedófilos, assim como demonizar aqueles que sugerem qualquer forma de tratamento para eles que não seja a execução. Ela então diz, a aversão a discutir a potencial realidade dos robôs sexuais infantis também é compreensível. Sem dúvida, a ideia de pedófilos terem a oportunidade de receber em casa bonecas sexuais infantis de olhos arregalados e tranças, da mesma forma que se pede uma sacola de compras ou um monte de livros pela Amazon, é incrivelmente horrorizante.
Mas ao ler a história do meu ex-amigo e ao ler as histórias de outros pedófilos, assim como o segmento do This American Life, fiquei convencida de que precisamos parar de nos deixar levar por nossas reações instintivas a adultos fazendo sexo com crianças. Ela literalmente escreve isso. Tipo, o problema somos nós. Precisamos parar de nos deixar levar por nossas reações instintivas a adultos fazendo sexo com crianças, por mais desprezível que possamos achar, e começar a focar em soluções racionais. Quando falamos sobre pedofilia, que é definida como uma atração predominante por crianças pré-púberes, precisamos deixar duas coisas claras. Nem todos os pedófilos são molestadores de crianças. Essa é uma. E dois, a pedofilia não é uma aberração psicológica que pode ser facilmente ajustada. Muitos pesquisadores argumentam que, na verdade, é uma orientação sexual fixa. Essa é uma possibilidade desconfortável para muitos reconhecerem. Mas o fato é que, assim como você chega a certa idade e percebe que sente atração por meninas, meninos, por nenhum ou por ambos, os pedófilos também chegam a certa idade e percebem que sentem atração por crianças. Como todas as orientações sexuais, a pedofilia é imutável e é improvável que mude com remédios ou terapia. Então ela vai e tenta nos fazer sentir muito bem em relação ao amigo dela. Ela realmente tem esse cara que foi ao bat mitzvah dela. Claramente, não sei se ela tinha uma queda por ele, mas é como se todas as emoções dela fossem direcionadas a ele. Ela escreve que não há evidências. Ela admite que não há evidências de que robôs sexuais do tamanho de crianças ou pornografia infantil virtual seja mais eficaz como meio de conter desejos sexuais por crianças. Mas também não há evidências de que não seja. E precisamos começar a pensar sobre a pedofilia de forma racional e não emocional. Quando ouvi pela primeira vez sobre Sam e as coisas horríveis que ele fez, achei impossível conciliar aquele garoto tímido, de cabelo caído e que andava de patinete aos 10 anos, que eu conhecia, com o bastião do mal de 20 e poucos anos em que ele se tornou. E me perguntei que tipo de trauma ele deve ter vivido na infância para ter se tornado um monstro assim. Mas, ao ler os documentos do tribunal, o que passei a entender é que havia uma terceira pessoa. Essa pessoa era tímida e subdesenvolvida para a sua idade. Essa pessoa queria desesperadamente criar laços com qualquer um da sua idade, fosse homem ou mulher. E ele era íntimo de ambos. Essa pessoa era solitária. Essa pessoa, em determinado momento, percebeu que tinha esse sentimento dentro de si, e essa pessoa, em outro momento, tomou uma decisão terrível de agir conforme esse sentimento. E por mais horrível que isso possa soar, eu não sinto raiva dele, nem mesmo nojo. Eu só sinto uma tristeza imensa por ele e por todos os meninos tímidos de cabelo caído, como ele, que reconheceram essa escuridão dentro de si e sabiam da futilidade de tentar fazê-la desaparecer. Senhoras e senhores, esse é E.J. Dixon, a jovem que me ligou e que agora está sinalizando ao público que as minhas opiniões é que são problemáticas. É a minha opinião. Por que as pessoas assistiriam Candace Owens e suas opiniões? Ela é tão problemática porque tem um problema com Sigmund Freud e não, na verdade, isso é muito problemático. Essa mulher é uma redatora sênior, certo? A redatora sênior tanto da New York Magazine quanto da The Cut, certo? Ela também tem artigos publicados no The New York Times e aparentemente era uma pessoa não problemática para a New York Magazine e para a The Cut, certo? Ela não esconde suas crenças. Ela tem esse jeito estranho, enquanto eu comecei a revisar o trabalho dela, de meio que fundir os temas de sexo e crianças em sua persona pública. Por exemplo, quando ela estava grávida de 7 meses, certo? Ela contou para a The Cut como, de repente, ficou muito interessada em assistir, abre aspas, pornografia de gangbang terrível. É isso. Isso foi realmente publicado na The Cut. E.J. Dixon se viu com a libido de um adolescente, incluindo o desejo de assistir pornografia hardcore do tipo de gangbangs assustadores que ela nunca tinha visto antes. E, aliás, isso é só a ponta do iceberg, porque eu achei que era simplesmente nojento demais continuar passando pelas coisas que ela promove e pelas coisas que ela diz publicamente. E eu estou sentindo que, na verdade, são minhas opiniões firmes contra a pedofilia. Mesmo que um pedófilo tenha ido ao seu bat mitzvah quando era jovem, é isso que realmente a incomodou. Quero deixar claro, eu poderia te mostrar muito mais sobre esse assunto, mas o objetivo de tudo isso é para quê? Você entenda que essas são as pessoas, esse é o tipo de gente, essa é a moralidade que guia as pessoas que escrevem matérias difamatórias.
Então, seja trabalhando para a CIA e não tendo problema em mentir, seja trabalhando para um dos veículos satélites da CIA e também não tendo problema em mentir, o que eles têm em comum é, na minha visão, simplesmente a imoralidade. Eles simplesmente ficam felizes em fazer e dizer qualquer coisa e não sentem nada. E eles sempre têm esse relacionamento perverso com a verdade. É como se torcessem pelo vilão. De novo, em nenhum momento desse artigo, ela falou sobre a irmãzinha dele novamente. É como se eu me sentisse muito triste pelo Sam, não pela irmãzinha dele que ele molestou. De qualquer forma, pessoal, obtivemos o áudio de Ari Emanuel que vamos abordar agora. Também temos que ver Trump dando uma surra em Zelensky e em JD Vance. Realmente um show e tanto. Mas primeiro, quero lembrá-los sobre Heath. O seguro de saúde é confuso, caro e frustrante. As negações de sinistros estão aumentando. 1 em cada 5 pedidos do Obamacare foi negado no ano passado, o que é inaceitável. O Heath foi criado para resolver esse problema. Não é um seguro de saúde, é uma forma melhor de pagar pelo seu cuidado de saúde através de financiamento coletivo. O Heath oferece um portfólio de ferramentas integradas que criam uma solução de saúde de baixo custo. Heath é a alternativa ao seguro de saúde. Ajuda a encontrar médicos, negociar e financiar contas via plataforma peer-to-peer. Planos custam $175 para indivíduos ou $575 para famílias e incluem telemedicina, descontos em medicamentos e mais, sem restrições de rede. E é claro, ao entrar para o grupo, você se junta a outros membros como você, que querem ajudar a pagar por eventos médicos e imprevistos uns dos outros. Então deixe o Heath ajudar você com suas necessidades de saúde. Comece hoje mesmo por apenas $99 por mês nos seus primeiros 3 meses usando o código Candace em joincrowdhealth.com. Heath não é um seguro, então saiba mais em joincrowdhealth.com. É joincrowdhealth.com com o código promocional Candace. Além disso, sabemos que o IRS é a maior agência de cobrança do mundo e com o dia 15 de abril se aproximando rapidamente, está mais agressivo do que nunca. Em 2025, a fiscalização aumentou. E se você deve impostos atrasados ou tem declarações não entregues, esperar não é uma opção. E quanto mais você espera, mais perto você fica. Claro, a situação só piora. Ignorar seus problemas fiscais é a pior coisa que você pode fazer. Antecipe-se e resolva isso agora. Essa é a decisão inteligente. Não entre em contato com o IRS sozinho. Deixe os especialistas da Tax Network USA cuidarem disso, pois nem todas as empresas de resolução fiscal são iguais. A Tax Network USA tem linha direta com o IRS, sabendo com quais agentes lidar e usando estratégias comprovadas a seu favor. Não importa se você deve 10 mil ou 10 milhões, a Tax Network USA já resolveu mais de $1 bilhão em dívidas fiscais. Então converse com um dos estrategistas deles hoje mesmo, porque é grátis. Basta ligar para um 800-958-1000. Ou você pode simplesmente visitar tenusa.com, Candace. Esse é o tenusa.com, Candace. Certo, primeiro devemos cobrir essa atualização no processo de Blake Lively. Então você deve se lembrar, acho que foi na semana passada, que abordamos essa intimação absurda que foi apresentada pela equipe de Blake Lively. Eles estavam pedindo basicamente todas as mensagens de texto e todas as ligações telefônicas de todas as pessoas que eles estão processando, voltando 2 anos e meio. Foi um pedido ridículo, eles sabiam que nunca conseguiriam isso. E eu disse, por que eles fariam isso? Por que eles apresentariam algo que nenhum tribunal jamais concederia em 1 milhão de anos? E eu disse, provavelmente porque você pode literalmente voltar. Eu previ isso. Eu disse, provavelmente eles vão fazer isso porque acham que o público é burro. E então, quando o juiz voltar e disser não, eles vão à imprensa e vão dizer: por que Justin Baldoni não quer nos dar toda e qualquer comunicação e mensagem de texto que ele já teve nos últimos 2 anos e meio? Ele deve estar escondendo alguma coisa. Tipo, o quê? E adivinha só? Foi exatamente isso que aconteceu. O juiz rejeitou aquele pedido absurdo, e há um pouco mais de nuance nisso, e vamos entrar nesse assunto, mas literalmente, foi isso que o porta-voz da Lively disse. Eles disseram, abre aspas, o que Brian Friedman está escondendo. Foi isso que eles disseram ao Deadline depois que a decisão foi tornada pública. Eles continuaram, abre aspas. Depois de prometer divulgar todos os comprovantes, Friedman correu para o tribunal para manter segredos, os registros telefônicos de quem Baldoni, Heath Sarowitz, Nathan Wallace e Abel estavam ligando durante sua campanha de retaliação. Então, ao invés de conseguir esses registros das operadoras de telefonia, da forma como solicitamos inicialmente, o juiz decidiu que, se simplesmente apresentarmos pedidos mais específicos, poderemos obter os registros que estamos buscando. O porta-voz acrescentou.
Hoje faremos isso e estamos enviando esses pedidos diretamente aos réus envolvidos e aguardamos ansiosamente para ver os registros. Quero dizer, é estranho o quanto eles acham que o público é burro. Tipo, o que você quer dizer com isso? Por que diabos você teria permissão para ver todas as mensagens que alguém enviou durante 2 anos e meio, antes mesmo do período em que essas pessoas eram seus agentes de relações públicas? Até mesmo o período em que essas pessoas eram seus agentes de PR. Do que você está falando? Você está procurando coisas para poder constrangê-los, para saber coisas sobre eles. Eu jamais, em 1 milhão de anos, diria sim. Você pode intimar todas as mensagens de texto que troquei com minhas irmãs, meus amigos, meu marido, seja lá quem for. Enfim, vou explicar a decisão do juiz, porque na verdade é uma decisão meio dividida, obviamente muito favorável ao Justin Baldoni, mas vou te contar isso para que você saiba o que acontece a seguir. Então, o juiz Lehman escreve: Wayfarer Studios, Justin Baldoni e Jamie Heath entraram com um pedido para anular as intimações emitidas para suas operadoras de celular, AT&T, Verizon e T-Mobile. Pelos motivos a seguir, o pedido é concedido em parte e negado em parte. Lively enviou as intimações em 12 de fevereiro de 2025. As intimações solicitavam todos os documentos referentes a chamadas ou mensagens de texto recebidas e enviadas, relacionados a números de telefone pertencentes às partes da Wayfarer e indivíduos relacionados, no período de 1º de dezembro de 2022 até o presente, incluindo, mas não se limitando a registros de chamadas, registros de mensagens, registros de dados e informações de localização de torres de celular. Ela quer saber até onde você estava quando enviou a mensagem para o seu médico sobre a assadura no bumbum do seu filho. Tipo, é basicamente isso que eles estavam pedindo, entendeu? Agora, os números de telefone das partes da Wayfarer e dos indivíduos relacionados estão identificados nas intimações. Depois eles dizem que o que aconteceu em seguida foi que, em 14 de fevereiro, as partes da Wayfarer obviamente voltaram e disseram não, eles entraram com um pedido para anular a intimação. E disseram que o que estava sendo solicitado era, abre aspas, excessivamente amplo e invasivo. Então o tribunal ordenou que ambas as partes se reunissem e voltassem com algo lógico com o qual pudessem concordar. Após as partes terem se reunido, a Lively concordou em remover todos os documentos e retirar o pedido de localização. Dados e em esclarecer que as intimações buscam apenas registros de chamadas e registros de mensagens de texto que reflitam informações numéricas e não o conteúdo das mensagens enviadas e recebidas. As partes da Wayfarer, então, voltaram e disseram que não, eles nem deveriam ter direito a isso porque algumas pessoas não estão envolvidas de forma alguma neste processo. Por que você simplesmente não solicita basicamente os números das pessoas com quem nos comunicamos, mas por que envolver terceiros? Por que você teria o direito de ver o que está acontecendo entre eles? E então o juiz voltou e disse: sim, eles se opuseram ao fato de que os números de telefone de qualquer pessoa com quem eles conversaram com Lively argumentaram que o propósito dessas intimações é levar a evidências admissíveis sobre comunicações, não apenas para os réus, mas entre a rede maior de indivíduos que perpetuaram a campanha irrastreável contra a senhora Vivais. Agora, o juiz voltou e disse que o tribunal deve avaliar a relevância do valor probatório dos documentos que estavam sendo solicitados em relação aos interesses de privacidade. E ele considerou que as intimações dos registros telefônicos do Wayfarer Paris, mesmo após Blake Lively ter modificado o pedido, não atendiam a esses padrões, pois o pedido era excessivamente intrusivo e desproporcional às necessidades do caso. E é aqui que fica engraçado, porque ele diz o seguinte: ele diz que, mesmo que Lively tenha restringido seu pedido para excluir o conteúdo das chamadas ou mensagens, os próprios registros telefônicos ainda conterão informações sensíveis sobre médicos, psicólogos ou até mesmo conhecidos. Lively não identificou nenhum meio de separar aqueles números que possam ter alguma relevância para o seu caso, daqueles números que não teriam relevância para o seu caso. E aqui está a parte mais importante. Ela basicamente argumenta que as intimações a ajudarão a identificar a rede maior de pessoas que perpetuaram essa campanha contra ela. Mas, de acordo com a própria queixa de Lively, essa campanha negativa só começou em agosto de 2024. E então ele cita os próprios documentos dela e diz: Senhora, a senhora entrou com um processo dizendo, abre aspas, que o início do plano para destruir a reputação de Lively começou em agosto de 2024. Agora a senhora está pedindo para ver tudo desde 2022. Ele escreve:
Portanto, não está claro como comunicações de e para as partes Wayfarer em 2022 revelariam indivíduos que participaram da campanha. Essa é a forma mais gentil que um juiz pode usar para dizer que seus advogados são estúpidos. É como se ele estivesse sendo muito educado. É como se ele dissesse: seus advogados são realmente estúpidos porque vocês começaram esse processo e disseram que essa campanha começou em agosto de 2024. E agora, de repente, você está me pedindo para ver mensagens que datam de 2022. Vocês não conseguem manter um raciocínio lógico. Mas adivinha só, eu, como juiz, consigo manter pensamentos lógicos. Nós vamos barrar isso. Vocês, obviamente, não conseguem fazer isso. Agora, vocês podem, no entanto, e é aqui que ele concede o pedido deles. Vocês podem, no entanto, receber as comunicações referentes não apenas às partes Wayfarer, mas potencialmente a terceiros com quem estavam se comunicando a partir de agosto de 2024. Daqui em diante. Então, basicamente, eles vão receber 4 meses de mensagens, de agosto de 2024 até dezembro de 2020, incluindo mensagens com terceiros. Eles consideraram que isso era relevante, que ela poderia, de fato, ver com quem eles estavam trocando mensagens e quem eram esses indivíduos com quem eles poderiam estar coordenando e que não são partes do processo, desde que sejam pessoas mencionadas no processo. Ela mencionou alguns indivíduos terceiros, como, por exemplo, Jed Wallace. Ele, na verdade, não fazia parte do processo. Bem, agora ela poderá receber as mensagens dele por 4 meses para poder verificar se houve ligações telefônicas durante esse período. E, claro, houve porque eles o contrataram. Então, não sei o que eles vão conseguir discernir dessas comunicações, mas ele concedeu essa ordem. Portanto, eu diria que é realmente um avanço positivo, né, obviamente, para a equipe de Justin Baldoni. Eles basicamente conseguiram tudo o que queriam e agora só vão ter que... O que eles estavam dispostos a fazer, cumprir com uma intimação de escopo limitado. Ok, agora precisamos falar sobre esse áudio vazado de Ari Emanuel e Free Economics. Lembre-se que mostramos para vocês, acho que foi ontem, como eles fingiram que algo aconteceu com o áudio e não sabemos o que foi. Agora eu entendo por que eles não queriam que esse áudio viesse a público. E você vai ouvir algo que o Ari Emanuel diz que vai ser extremamente problemático para os clientes dele. Por quem ele, entre aspas, é leal até o fim. Você vai ouvir ele dizer isso. E sim, isso vai, com certeza, entrar no processo. Isso definitivamente comprova os argumentos de que Justin Baldoni foi prejudicado financeiramente pelo que Blake Lively fez com os boatos e ao conspirar com o New York Times, que ele perdeu dinheiro e perdeu oportunidades. Então esse trecho é um pouco longo, são 3 minutos. Acho que devemos deixar você ouvir tudo na íntegra. Minha equipe deu uma melhorada. De novo, o áudio está ruim. Nós limpamos o máximo que conseguimos, então talvez você precise se esforçar um pouco para ouvir. Mas aqui está Ari Emanuel no palco no podcast Freakonomics. Ouça só. Gostaria de saber se você pode nos contar um pouco sobre um mito no qual, pelo que entendi, você esteve envolvido. Ah, sim. Eu sei para onde você está indo com essa. Você tem anotações sobre isso? Ah, sim. Essas foram as 2 coisas que eu disse para mim mesmo. Isso pode surgir. Ok, tenho que admitir. Eu não acompanho muito Hollywood. Mas até eu fiquei sabendo do caso Blake Lively e Ryan Reynolds. Que fique registrado para quem está ouvindo em casa, a Ari acabou de fazer um gesto cortando a própria garganta. Quer dizer, não é? Uma situação ruim. Sim, esse bobagem, seja lá qual for o nome dele, está fazendo. E é possível. Ele também era seu cliente até recentemente. Até que eu o demiti. Certo. Sabe, apenas de... Só vou dizer que isso não é justo. Conheço Ryan e Blake há mais de uma década. Eles são pessoas realmente incríveis. Em Hollywood, eles tiveram um sucesso incrível. As pessoas trabalham com eles. Eles nunca tiveram nenhuma má reputação por aí, nem trataram mal as pessoas. Eles são meio que caridosos, poderiam ajudar com a fundação deles. Eles já doaram muito dinheiro para eles. Enfim, se o que é alegado no processo dela, que aconteceu nas redes sociais, só porque ela reclamou para o estúdio que as coisas estavam insalubres no set, que ele era o diretor e esse homem era o produtor. E eles realmente preferiram muito o que estão vendo. Eles são pessoas realmente más. E o Blake, eu conheço o Blake. Eu conheço o Ryan. Eles, na verdade, são boas pessoas. Agora, as redes sociais, às vezes, são algo muito bom porque permitem que as pessoas, as estrelas, se conectem com seus fãs.
Mas esses dois caras usaram isso de uma forma maldosa, se isso for verdade. E só precisamos estar cientes de que podemos decidir. E eles não deveriam mais estar por aí, intimidando pessoas usando as redes sociais agora e tentando prejudicá-las e usando o que vinham fazendo antes para ir contra elas. Eles deveriam simplesmente parar, já que acham que são inocentes, e deixar o processo seguir seu curso. Essas são boas pessoas que estão no ramo há décadas e nunca tiveram nenhuma má reputação, e todas as pessoas com quem trabalharam gostam delas. Então será que é verdade o que estão dizendo nessa acusação? Esses são dois caras maus. Isso diz respeito à produção de um filme em que há cenas de sexo e existe, pelo que entendi, o que em Hollywood chamam de coordenador de intimidade. E então eles foram atrás dele nas redes sociais. É nojento. Posso dizer que isso é muito infantil, mas quando li isso pela primeira vez e soube que ia conversar com você, fiquei imaginando, tentando visualizar o Ari Emanuel no set como coordenador de intimidade. Esse é um trabalho? Não, quero dizer... Na verdade, isso não é um trabalho. Quero dizer, na verdade é um papel importante. Ela sentiu que não estava sendo protegida. Ela reclamou e então essas pessoas tentaram ir atrás dela. Eles deveriam parar. E eles ainda estão tentando fazer o que é certo. E deveriam parar. E qual foi o seu papel? Você o demitiu? Eu o demiti. Tudo bem ou tchau? E então estamos bem. Pessoas, sim. Tudo bem. Eu sei que você tem um avião para embarcar. Você quer... Onde vai? Vou ao 50º aniversário da Essorral. Ok, eu vou... Espere. Então essa última parte é a prova cabal. Não se esqueça que Justin Baldoni alega que perdeu oportunidades, que foi demitido da WME porque, como eu te disse, os rumores eram, e eu te falei para apostar nisso, que Ryan Reynolds foi lá e disse que queria que ele fosse dispensado da WME. E alguém na WME que acabou de se entregar fez isso acontecer. E esse alguém é Ari Emanuel, o CEO da WME. Agora está se gabando de tê-los dispensado. E ele diz que o motivo é porque ele é leal até o fim. Agora, eu lembro que Blake Lively e Ryan Reynolds já negaram. Eles disseram, não tiveram nada a ver com a WME dispensando ele. Isso só prova que eles mentiram. Então Ari, talvez sofrendo do mesmo transtorno narcisista que Ryan Reynolds, ficou se gabando. Ele precisava dizer algo como, eu sou tão poderoso, Justin Baldoni. E ele falou demais. E seria por isso que eles perceberiam que essa fita não era uma boa ideia para sua estratégia jurídica. Como se você não pudesse bancar a vítima e fingir que não teve nada a ver com a demissão dele e depois dizer, eu os demiti porque ele vai morrer ou morrer assim que eu descobrir e eles me contarem. Sim, o que você fez levou diretamente à consequência de ele perder um contrato ou de deixar de ser cliente da maior agência de Hollywood, que é a WME. Então, Ari Emanuel, como eu disse, até esses bilionários ficam bem ousados e começam a agir como gangsters. Ele soa como um gangster quando está falando, não é? Ele não tem respeito nenhum pelo Baldoni, nenhum respeito pelo processo. E basicamente está dizendo que todo mundo na internet precisa calar a boca. E nós não estamos exatamente calando a boca, e estamos acompanhando tudo isso. E, obviamente, se você é Brian Friedman e vê que isso vazou, você pensa, sim, era exatamente isso que precisávamos. Precisávamos ouvir esse áudio, e agora não há como eles negarem essa alegação. Não há como negar essa alegação de que o que eles fizeram prejudicou a carreira de Justin Baldoni e sua reputação, porque ouça o que alguém com tanto poder está dizendo agora, e ele está dizendo como se fosse verdade sobre Justin Baldoni. Eu os conheço há anos, eles não mentiriam sobre isso. E sim, eu não gosto desse cara. Bobagem, Baldoni. Sim, ele está machucado em Hollywood. Ele está na lista negra de Hollywood. O que significa algo assim? Certo, pessoal, quero falar com vocês sobre a 7 Weeks Coffee, porque vocês sabem, eu adoro eles. A 7 Weeks Coffee é uma empresa de café americana e pró-vida que financia o movimento. O nome vem das 7 semanas de gestação, quando um bebê tem o tamanho de um grão de café e seu coração já bate. Eles doam 10% de cada venda para apoiar centros de atendimento à gestante em todo o país. Eles já arrecadaram mais de $750 mil para esses centros e salvaram milhares de vidas. Como sou exigente com café, este é ideal. Sem mofo e pesticidas, cultivado à sombra, de baixa acidez e orgânico. Agora, ao assinar o 7 Weeks Coffee, você ganha um pacote grátis com 2 novos sachês individuais para levar seu café aonde for, seja viajando, trabalhando ou se aventurando.
Para um café saboroso, adicione água quente e deixe o sachê infusionar. Acesse 7weekscoffee.com, assine e economize 15% para sempre. Com o código CANDISH, meus ouvintes ganham mais 10% na primeira compra. Acesse 7weekscoffee.com e use o código CANDISH. Vamos falar da reunião com o Zelensky. Quero saber o que vocês acham. Eu já estou tão cansada. Dessas guerras sem fim, eu sou contra o Zelensky desde o primeiro dia. Saímos do Afeganistão depois de décadas de filhos e filhas sendo mortos e sem nada para mostrar. Nada para mostrar. Bilhões de dólares entregues a uma região. Não fazemos ideia do que estava acontecendo. Era só uma operação de lavagem de dinheiro. Qual é a explicação para o Afeganistão? Não temos nada. Literalmente, o que eles estavam fazendo? Eu sei que algumas pessoas tinham que proteger seus campos de papoula. Será que era só uma forma de criar a crise dos opioides? Isso era para beneficiar a indústria farmacêutica? Nunca vamos ter respostas. Mas, literalmente, 2 semanas depois de sair do Afeganistão, nos envolvemos porque a coisa mais importante do mundo era defender as fronteiras da Ucrânia. Mesmo que a maioria dos americanos não consegue apontar Michigan em um mapa, de repente todo mundo ficou tipo, não, a Ucrânia é o foco. E ninguém realmente sabia o histórico do nosso envolvimento e da revolução colorida que lançamos em 2014 na Ucrânia, instalando basicamente alguém que era controlado pelos Estados Unidos, controlado pela OTAN, para ser um líder naquela região. Nós causamos os problemas regionais lá, fomos nós. A OTAN, os Estados Unidos, nós causamos esses problemas desde 2014. Não importa o que qualquer um te diga, essa é a verdade, ok? Nós orquestramos um golpe. E o Zelensky é apenas uma pessoa que é um fantoche. Ele não é um líder de verdade naquela região. E ele pegou bilhões dos contribuintes americanos e ainda assiste ele nos desrespeitar aparecendo por aí. Ele já fez matéria para a Variety Fair. Ele já fez Vogue 2 vezes. Ele já foi capa da Forbes. Ele participou do podcast do Lex Fridman, ok? E toda vez que ele vem à Casa Branca, ele nem se dá ao trabalho de colocar um terno, então você não consegue pagar as compras, não consegue encher o tanque do seu carro. E ele não se importa. Ele simplesmente pensa, quer saber? Vou me vestir de moletom, de roupa militar, porque ele é um propagandista. Ele deveria estar vendendo a ideia para você de que está na linha de frente. Ele acha que está em um filme. E isso porque, antes de se tornar presidente, ele era literalmente apenas um ator. Ele era tipo um ator da Netflix, por assim dizer, certo? Ele participava de um programa de televisão muito popular na Ucrânia, em que ele interpretava, não estou nem brincando, vou falar sobre Matrix, ele interpretava um ator que acabava se tornando presidente. E depois ele foi um ator que acabou se tornando presidente. Você nem consegue acreditar nessas coisas, mas é verdade, ok? E esse é o seu objetivo. Ele é ator. Ele deveria usar roupas. Ele está com várias celebridades de primeira linha. Você está em uma guerra e milhares de homens estão morrendo e você está reservando tempo para aparecer na capa da Vogue 2 vezes? Feira de variedades? Pessoal, vocês precisam perceber o quão incrivelmente ridículo e errado isso é. E assim tem sido bom. Então, assim que esse cara sai do carro, é como se ele fosse apenas um amigo do Trump e estivesse indo lá só para pegar mais dinheiro. Quero dizer, ele realmente ficou bravo quando alguém sugeriu que cortássemos esses cheques de assistência para a Ucrânia. Ele ficou tipo, não, vocês pagam por mim. Você paga por mim e faz o que eu quiser. Essa foi a primeira vez que ele foi à Casa Branca e Trump olhou para ele e perguntou, o que você está vestindo? Vou mostrar a vocês como ele faz um pequeno comentário inteligente, tipo, ok, mostre algum respeito. Ouça, meu... Pré-pano. Ele está todo arrumado hoje. Obrigado por... Isso é bom o suficiente. Para mim, Zelensky sempre foi assim. Tem agido como a Veruca Salt. Não me importo como eu quero agora. Sabe, não me importo como quero que vocês voltem ao trabalho. Vocês vão continuar financiando minha guerra, que até a IA diria que nunca teve chance de ser vencida. Isso foi apenas uma oportunidade interminável de lavagem de dinheiro. Tirar dinheiro dos impostos dos contribuintes. E então eles dizem, nós perdemos. O Pentágono não sabe para onde foram todos os bilhões de dólares. É isso que continua acontecendo o tempo todo. E eu venho denunciando isso desde 2022, certo? Antes de ser legal ou popular reconhecer. Que estávamos sendo enganados como se estivéssemos apenas sendo passados para trás na lavanderia ucraniana ali.
Aqui está meu tweet de 2022. Eu literalmente escrevi: não consigo parar de rir de como o Zelensky sempre se veste intencionalmente como se tivesse acabado de sair das trincheiras, como uma peça recorrente de propaganda. Ele simplesmente não tem tempo para colocar um terno, gente. Ele está tão ocupado fazendo coisas de herói com o seu dinheiro. Ele não pode se dar ao trabalho de usar um terno. Não há nenhum motivo para ele não vestir um terno, além do fato de que ele está tentando vender ao público que ele está na linha de frente. Para ele, é um papel de filme. Isso me deixa louca. Então, vocês podem imaginar o quão absolutamente animada eu fiquei quando vi esse vídeo circulando da CSPN com JD. Vance, Trump e Zelensky no Salão Oval, porque o Trump está olhando para ele como se dissesse: você é tipo uma criança mimada. Você nem sequer tem respeito. Até você sabia, na época do Natal, quando ia ou era seu aniversário e você ia ver seus avós, você sabia que eles iam passar um cheque e colocar 100 ou 20 dólares ali. Você sabia que tinha que se comportar, certo? Você precisava ter um pouco de respeito, porque seus avós iam te dar um dinheirinho. Você ia fingir surpresa por ter dinheiro ali. Você vai dizer obrigado. Esse não é ele. Esse não é o Zelensky. Ele é a Veruca Salt. Não me importa como. Eu quero o mundo inteiro. Quero usá-los como tranças no meu cabelo e não quero dividir com ninguém. Ok, esse é o Zelensky. E hoje, pela primeira vez em 4 anos, na minha opinião, ele recebeu o tratamento que merece do povo americano, ou melhor, nem do povo americano, mas dos representantes americanos, J.D. Vance e o presidente Donald Trump. Ouça só essa reunião. Estou falando do tipo de diplomacia que vai acabar com a destruição do seu país. Sim, com todo respeito, acho desrespeitoso você vir ao Salão Oval tentar discutir isso diante da mídia americana. Neste momento, vocês estão indo por aí e forçando recrutas para a linha de frente porque tem problemas de efetivo. Você deveria agradecer ao presidente por tentar pôr fim a esse conflito. Você já esteve na Ucrânia para dizer quais problemas nós temos? Eu já estive... Conte uma vez. Na verdade, eu assisti e vi as histórias e sei o que acontece. Vocês trazem pessoas, levam elas para um tour de propaganda, senhor presidente. Você discorda que teve problemas para trazer pessoas para o seu exército? Nós temos problemas. E você acha que é respeitoso vir ao Salão Oval dos Estados Unidos da América e atacar a administração que está tentando evitar a destruição do seu país? Muitas perguntas. Vamos começar do começo. Claro, primeiro, durante a guerra, todo mundo tem problemas, até você, mas você tem um oceano bonito e não sente isso agora, mas sentirá no futuro. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, vocês não terão uma guerra. Não nos diga o que vamos sentir. Estamos tentando resolver um problema. Não nos diga o que vamos sentir. Não vou contar Você, porque você não está em posição de ditar isso. Lembre-se disso. Você não está em posição de ditar o que vamos sentir. Nós vamos nos sentir muito bem. Nós vamos nos sentir muito bem e muito fortes. Você, neste momento, não está em uma posição muito boa. Você permitiu que chegasse a uma posição muito ruim e ele, por acaso, está certo sobre isso. Você não está em uma boa posição. Você não tem o... cartas agora mesmo. Conosco você começa a ter cartões. Agora você está jogando cartas. Você está jogando cartas. Você está apostando na vida de milhões de pessoas. Você está apostando na Terceira Guerra Mundial. Você está apostando na Terceira Guerra Mundial. E o que você está fazendo é muito desrespeitoso com o país, este país. De volta para você. Muito mais do que muitas pessoas disseram que deveriam ter feito. Agradeceu? Uma vez? Muitas vezes. Até hoje. Você foi ao Pentágono e fez campanha para a oposição em outubro. Ofereça algumas palavras de agradecimento aos Estados Unidos da América e ao presidente que está tentando salvar seu país. Zelensky precisa de uma surra. Ele precisa de uma surra à moda antiga. Ir lá fora, pegar o galho, como faziam antigamente, antes de começarmos a mimar as crianças pequenas. Esse é um comportamento de criança pequena, para saber. Apenas vista um terno, você vai pedir dinheiro. Vista um terno. Tenha um pouco de respeito. Não discuta questões judiciais. Você consegue imaginar a audácia do seu filho, tipo, falando, ele é uma criança de assistência social. Ele é do gueto, ok? Pessoal, sabem, eu costumava dizer gueto, e a mídia sempre mentia sobre isso. Tipo, a Candace chamou pessoas negras de gueto. Existem pessoas no mundo todo que agem como gente do gueto, e ele é uma criança de assistência social, ok? Não se engane. Não me importa de onde ele tira essas roupas militares, das quais aparentemente ele tem um estoque infinito.
Ele aparecer com esse pedido e agir como uma criança mimada deve ser tratado dessa forma. É assim que crianças pequenas são. Você precisa colocá-las no lugar delas e lembrá-las disso. Ok, adultos estão falando. Você não usa esse tom comigo. Então eu digo para o meu filho, você não usa esse tom comigo. Você não fala com adultos desse jeito. Por quê? Porque você é uma criança e isso é inadequado. E foi assim que me senti ao assistir a ele. Eu fico pensando, quem é você? Ok. E ele tem sorte de não ser comigo ali. Ele tem sorte de não ser comigo ali porque eu te garanto, se eu estivesse lá e ele falasse comigo daquele jeito, tirando dinheiro da boca da minha família que está lá fora, eles não conseguem nem colocar gasolina no carro, e você aparece aqui de moletom. Ah, já teria acabado ali. Já teria acabado ali. É por isso que eu faço isso de casa, porque não consigo lidar com homens agindo como aquele homenzinho mimado que ele é. E por isso fiquei feliz em ver isso. Aliás, a melhor parte foi que a embaixadora da Ucrânia, que provavelmente é só a babá dele, que provavelmente só tem que anotar as falas que ele deve lembrar, viu isso acontecendo. Olhe para o rosto dela enquanto ela assiste a essa conversa no Salão Oval. Mas eu disse pra você, eu quero um cessar-fogo. Porque você vai conseguir um cessar-fogo mais rápido do que qualquer pessoa de verdade. Pergunte como as pessoas pobres vão conseguir um cessar-fogo. O que elas acham? Caramba, meu filho não se comporta. Pedi pra ele dizer só 3 coisas e agora está descontrolado. E estamos prestes a perder todo esse dinheiro. Eu não acredito que ele não conseguiu simplesmente se controlar. E eu só preciso destacar o herói aqui, o repórter Brian Glenn, do Real American Vance, porque nada tem sido mais real e mais americano e mais a nossa voz, mais representativo da nossa voz do que ele perguntando diretamente ao Zelensky sobre essa roupinha que ele está usando. Ouça só. Minha segunda pergunta para o presidente Zelensky. Por que o senhor não usa terno? Por que você não usa um terno? Você é o funcionário de mais alto escalão neste país e se recusa a usar terno. Só quero ver se você tem um terno. Problemas. Muitos americanos têm problemas com você não respeitar o cargo. Usarei uma fantasia depois que esta guerra terminar. Ok? Sim. Talvez algo parecido com o seu. Sim. Talvez algo melhor. Não sei. Vamos ver. Talvez algo mais barato. Sim. Obrigado. E claro, como todos os outros líderes, como Emmanuel Macron, qual é a sua formação? Clube de teatro. E então, para ele, como eu disse, é uma fantasia que ele está vestindo agora. Ele se levanta e pensa, como eu posso parecer? Sou um militar que está desempenhando um papel. É por isso que ele anda com o Seven Pentagon. O que ele quer desesperadamente ser é um ator de Hollywood. É por isso que ele passa tanto tempo com atores de Hollywood. Ele quer que Ari Emanuel seja seu agente. Ok, esses são apenas os fatos. Se você está prestando atenção, esses são os fatos. E eu já cansei disso. Eu não me importo. Piers Morgan entrou na discussão e disse, bem, Elon Musk não usa terno na Casa Branca. Adivinha só? Elon Musk não está tirando bilhões de dólares do contribuinte. Você entende a diferença aqui? E escutem, se vocês aí na Europa, porque vocês adoram tanto essa guerra, porque tem uma população envelhecida que ainda está sob o efeito do que eu chamaria de propaganda da Guerra Fria. Tipo, essa é a geração boomer que cresceu e assim como a gente fazia simulações de incêndio na escola, você tem que pensar sobre isso. Eles faziam simulações de ataque nuclear, certo? E as crianças se escondiam debaixo das carteiras e era tipo, a Rússia vai te bombardear, a Rússia vai lançar uma bomba nuclear na gente. E se você se esconder debaixo da sua carteira, isso vai te salvar. Totalmente ridículo, completamente insano. Mas isso ficou marcado nessa geração, porque eles são tão ridículos com a Rússia. Rússia. Precisamos ser livres. Eu não tenho medo da Rússia. Ok, eu entendo que eles têm um PIB menor do que o da Califórnia. Essa ideia de que eles estão tentando recriar a União Soviética é um absurdo. Isso é propaganda. Isso é estupidez. É mais do que estupidez. É literalmente só uma forma de manter as pessoas com medo. É propaganda da CIA, porque o que está realmente acontecendo é que estamos expandindo para o território deles, pessoal. Dê uma olhada no que é a União Europeia. Veja o que é a OTAN. São militares que estão na fronteira do país da Rússia, não o contrário. A Rússia não está no México. Eles não estão no Canadá. Eu não me importo. Eu não quero ter nada a ver com esse absurdo. Você acha que o Justin é ruim? Então financie. Você financia o Zelensky. Seja o cofre sem fundo dele. Você adora isso, Piers Morgan. Faça isso. Você adora isso, Reino Unido. Faça isso. Você acha que isso é só querer ser o avô dele para sempre? Sabe, tudo bem. Eu não tenho problema com isso. Mas o povo americano está cansado disso. E eu tenho que dizer,
Estamos cansados de ser o cofre do mundo, especialmente enquanto nossos países estão em deterioração. Quando olhamos ao redor e vemos todos esses problemas e não conseguimos nem mesmo fazer com que as coisas pareçam bonitas, que as ruas pareçam limpas em todos os lugares. A criminalidade é galopante nos centros urbanos e você continua nos dizendo: eu tenho que me importar com esse homenzinho que não tem a decência de vestir um terno. Passar? Não entendi nada disso. Então Trump fez uma declaração sobre a reunião. Ele tweetou isso. Ele tweetou: tivemos uma reunião muito significativa na Casa Branca hoje. Muito foi aprendido que jamais poderia ser compreendido sem uma conversa sob tanta pressão e tensão. É impressionante o que surge através da emoção. Eu determinei que o presidente Zelensky não está pronto para a paz se a América estiver envolvida, porque ele sente que nosso envolvimento lhe dá uma grande vantagem nas negociações. Eu não quero vantagem. Eu quero paz. Ele desrespeitou os Estados Unidos da América e seu estimado Salão Oval. Ele poderá voltar quando estiver pronto para a paz. Donald J. Trump. E então Zelensky respondeu isso no Twitter sobre a visita. Obrigado, América, POTUS, Congresso e Povo Americano, pelo seu apoio e visita. A Ucrânia precisa de uma paz justa e duradoura. E estamos trabalhando exatamente para isso. Ok, então parece que o embaixador dele pegou o telefone e disse: escute, você terminou. Você terminou por hoje. Vá tomar um banho ou dormir. Você vacilou feio. A pessoa comum está sentindo a pressão financeira mais do que nunca. As despesas aumentaram, os salários não acompanham e muitos acham quase impossível fechar as contas. Por isso, muitos recorrem ao cartão de crédito, acumulando saldos altos com juros de 20% a 30%. Se você é proprietário de um imóvel preso nesse ciclo de dívidas, ligue para a American Financing. Seus consultores de hipotecas são assalariados. Eles ajudam proprietários a economizar em média $800 por mês, colocando seu dinheiro de volta onde deve estar. Se agir agora, pode pular o próximo pagamento da hipoteca. Não há taxas iniciais, não custa nada saber quanto pode economizar por mês, liberte-se do estresse das dívidas, fale com a American Financing hoje e controle seu futuro financeiro. Ligue para 8007-951210. Novamente, 8007-951210. Ou você pode visitar americanfinancing.net Owens. Mais uma vez, é americanfinancing.net Owens. Certo, vamos ver o que vocês estão dizendo. Vejo algumas pessoas colocando bandeiras da Ucrânia no chat. Rose escreve: dia de aposentadoria. Hoje, depois de 35 anos no sistema de escolas públicas de Buffalo, saí em grande estilo porque acredito na verdade. Você sempre pode nos dizer a verdade. Muito obrigado. E parabéns. Só posso imaginar as coisas que você viu em 35 anos de sistema escolar público, provavelmente deterioração, aliás. Falando em coisas que estão piorando neste país, o sistema educacional piorou nos últimos 35 anos. E então, obrigado por suas contribuições e por tentar corrigir o problema. S. Wright diz: olá, Candace. Perdi a primeira parte desta transmissão ao vivo, mas adorei sua opinião sobre Zelensky. Você me inspirou a me aproximar de Deus como Musk e continuar escrevendo enquanto estudo odontologia. Espero um dia escrever algo que você goste. Espero que sim também. E definitivamente só quero que você saiba que tenho pavor de dentistas. É como uma coisa. Tento não ir. Eu literalmente faço de tudo. Mas eu adoro ortodontistas, o que é estranho. Eu passo muito tempo na cadeira do ortodontista. Eu tenho que ser expulsa dos ortodontistas porque eles ficam tipo: não sei o que você quer que eu faça por você. Eu só gosto mesmo. É estranho. Joseph escreve: a Taylor. Os fãs da Taylor Swift são Swifties? Nós não podemos ser? Se os fãs da Taylor Swift são Swifties, nós somos Candies? Essa é uma ótima pergunta. Vocês são Candies? Talvez vocês sejam Candies. Vou ter que te responder depois sobre isso, Joseph. Brian escreve: parabéns pelos 4 milhões de inscritos. Sim, pessoal, conseguimos. 4 milhões de inscritos. Estou muito animada com isso. Começamos isso em meados de junho do ano passado e tínhamos 1,3 milhão, e agora estamos com 4 milhões. E sou muito grata a todos vocês por fazerem isso acontecer. Isso nem era uma meta que tínhamos e mesmo assim superamos completamente. E essa é a primeira vez que tenho 4 milhões de inscritos no YouTube. Nunca cheguei a esse número nem no meu canal anterior em outra rede. Brian escreve: foi isso que você disse. Christian escreve: parabéns pelos 4 milhões de inscritos e obrigado por nos tornar teóricos da conspiração. Candace, o que você acha que está acontecendo com o adiamento do lançamento dos arquivos de Epstein? Estou um pouco decepcionado e acho isso um tanto alarmante, das promessas que estão sendo feitas e das promessas que não estão sendo cumpridas. Eu dei minha opinião sobre isso ontem, Christian. Se você voltar e assistir nos comentários, ou acho que realmente falamos sobre isso, mas nunca vamos ver esses arquivos porque há pessoas poderosas demais envolvidas.
E também implica Israel. E nunca vemos nenhum arquivo que possa potencialmente implicar Israel. Essa é minha opinião sobre isso. Tire isso da cabeça. Isso nunca acontecerá, mantivemos nossos direitos. Sempre soubemos que nos enganavam. Agora temos acesso a tudo. Você faz um trabalho incrível os fazendo parecer palhaços. Fatos. Parabéns pelos 4 milhões. Sim, e é por isso que eles me odeiam. É por isso que alguém tão estranho e esquisito quanto o EJ escreve esse tipo de artigo, porque agora temos uma forma de contornar a grande mídia e eu estou entregando os documentos para vocês. Você pode checar os fatos por conta própria. Eu não me considero uma autoridade nesse assunto. Eu considero vocês meus colegas e todos nós estamos pesquisando e aprendendo juntos. E se a gente errar alguma coisa, podemos mudar de direção e dizer, ok, isso estava errado. Nós falamos sobre isso na semana passada. Aqui está como podemos corrigir e consertar isso. E eu só acho que a era, se é assim que você quer chamar, das pessoas olharem para repórteres como se fossem honestos, verdadeiros e imparciais, acabou completamente. Direita e esquerda, essa não é a realidade e exige que pensemos criticamente, inclusive sobre quem você segue, como eu. Verifique por conta própria se as informações são reais. É tudo que podemos oferecer. Estou igualmente animada para embarcar na jornada de Harvard, começando na próxima semana. Então animem-se, pessoal. Vai ser algo que vocês nem vão saber como processar. De qualquer forma, muito obrigada, pessoal. Acesse o site da Candace. Compre um livro para você. Apoie jornalistas independentes. Faça um sanduíche para ele. Já está disponível para venda. Você também pode se inscrever no Clube do Livro, que vai fazer a Edgel Dixon chorar quando chegarmos a este. Livro, O Ataque à Verdade. Ela vai chamar vocês de antissemitas. Sim, terminei. São vocês. Vocês são Adolf Hunter, não mais eu. Quando você diz algo ruim sobre o querido Sigmund Freud, você deveria ver, não sei, a mídia surtando. Tipo, não, ninguém deveria saber a verdade sobre ele. E eu fico tipo, Clube do Livro, Clube do Livro. Tô muito animada pro Clube do Livro. Ok, então sim, estamos fazendo isso. Desculpe, Jay. Sinto muito por você e seu amigo Sam, tanto faz. Nos vemos na semana que vem.